Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia. Que as bênçãos do Senhor jorrem aí, em nome de Jesus. É ano novo, feliz ano novo para você, 2026. Chegou com um som alegre, trazendo para nós um som alegre. Canta um novo cântico. E ó, mente nova, uma perspectiva elevada, nada de olhar para os lados ou para trás. Lembre-se que a mente que criou o problema não tem condições de trazer solução. Lembre-se que o que você fez para chegar aqui já não é mais possível para levar além. Se você fizer o que você sempre fez, você vai ter o que você sempre teve. O sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Então, nós precisamos ter clareza de que é preciso avançar para mais. É hora de romper. Vamos fazer mais. É hora de dizer, eu vou avançar para mais. É hora de você alimentar mesmo essa fome por mais. Mais de Deus, mais pela presença dEle. E assim, acostume-se com o inesperado. Para de se assustar com o inesperado, porque é inevitável. É hora de cada um olhar para o alto e não se distrair com um acontecimento surpresa, sabe aquela surpresa? Não. Nós temos que viver como Daniel. Daniel, como disse Dário, continuamente servia ao Senhor. Nada parou Daniel. Um homem focado, que tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. 3 vezes a Bíblia diz que ele parava tudo, dobrava os joelhos e ia falar com Deus. Quando chegou a notícia daquele decreto, que naquela época o rei era uma espécie de divindade, que por um mês inteiro as pessoas só poderiam falar com o rei, com Deus nenhum, com ninguém. E aquilo foi uma cilada que o rei caiu. E quando o Daniel ficou sabendo do decreto, que quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões, ele fez a mesma coisa que ele costumava fazer. Ele subiu para o seu quarto, que ficava no andar de cima, com as janelas abertas para Jerusalém, e orou ao Senhor. Daniel é o exemplo de quem nunca se submeteu às circunstâncias. Daniel foi um homem de decisões fortes. Um homem que ainda, aliás, um jovem que deveria ter uns 14, 15 anos, quando foi levado para o exílio na Babilônia, decidiu não se contaminar com a comida do rei. E qual foi a recompensa disso?
10 vezes ele e os 3 jovens mais sábios. E ele recebeu de Deus um dom que ninguém tinha, de discernir sonhos, visões, enigmas, porque ele tomou uma decisão de que ele não ia ceder para a cultura, que ele não ia ceder para aquele padrão, apesar dos esforços de Nabucodonosor, mudando o nome, exigindo que comessem da comida que ia para ele. Ele trabalhou para que eles mergulhassem na cultura da Babilônia. Mas ele permaneceu ali, focado em Deus, e não cedeu de jeito nenhum. E continuou crescendo em Deus, avançando para mais. Nada pôde pará-lo. E no final, nós vemos Daniel saindo ileso da cova dos leões e sendo altamente promovido. E a partir daí, porque o capítulo 6, que fala desse decreto e da cova dos leões, fica exatamente no meio do livro de Daniel. Um livro que contém 12 capítulos. Você vê o crescimento dele até aqui, no capítulo 6. Mas a partir daí também, da cova dos leões, você vê uma explosão. Deus deu revelações tão profundas para Daniel. O que Daniel recebeu de Deus foi algo assim, único. Por quê? Porque este homem passou a vida focado em Deus. Alimentando o quê? Mais fome por Deus. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha compromisso com Deus. Ei, tome essa decisão de que você vai se aproximar de Deus como nunca. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse. Quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Lembrem-se do que ele disse. E aqui, então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Muito bem. Tome a decisão que em 2026 você não vai viver mistura. Não. Você não vai aceitar uma vida contraditória, porque assim muitos têm vivido. A voz é de Jacó. É daquele que acredita na promessa, ou seja, fala bonito de Jesus e prega e fala lindamente, mas as mãos, as obras, são de Esaú. O cara da mistura,
o cara amargurado, o cara que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, pelo guisado vermelho, o homem que gerou um Amaleque, o amargurado, o homem que se casou com mulheres hititas e quando ouviu o pai dizer para o irmão para não se casar com mulheres cananeias, ele vai na casa de Ismael e pega mais uma. Então, a Bíblia chama Esaú de imoral e profano. Imoral e profano. O sujeito que jogou fora o destino dele. Porque algumas pessoas, no altar, por exemplo, elas são maravilhosas, mas na vida um desastre. E você não pode aceitar isso. A voz de Jacó, as mãos de Esaú. Para! Chega de viver essa contradição, essa mistura, essa vida bagunçada, que fala uma coisa, mas faz outra. Não! Mas as intenções dessas mulheres eram boas. Pessoas boas, honestas. Mas elas ouviram os anjos dizerem para elas que Jesus não estava lá e fazer a pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Tome essa decisão de que em 2026 você não vai buscar mais onde só tem mortos, saída para sua vida. Você não vai buscar vida onde só tem morte. Elas levaram as ervas aqui, as especiarias aromáticas, ó. Chega de perfumar o que está morto. Chega de perfumar as misérias. Chega de buscar vida onde só tem morte. Chega. Porque algumas pessoas, elas continuam buscando vida, solução, saída, onde só tem morte. Deixa os mortos enterrarem os mortos. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Porque algumas pessoas, elas continuam à procura da vida, mas aonde só tem morte. E elas ficam tentando perfumar suas obras mortas, suas misérias, e Deus está aqui falando. Nós temos que voltar para Gênesis, para o princípio. Como estava a terra? Sem forma, vazia, um caos. Mas o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E como tudo começou com Deus, então Jesus é o princípio e o fim, é o começo e o fim, é o alfa e o ômega. E ele começou fazendo o quê? Colocando ordem. Ordem. Então, há uma palavra de ordem para se colocar ordem que Deus vem batendo faz tempo. E o ano passado ele bateu demais neste assunto. Porque algumas pessoas, elas têm potencial. Elas têm dons, elas têm talentos, elas têm tudo. Mas elas não têm ordem. A cabeça está desordenada, o interior está desordenado, a vida está toda desordenada. E é por isso que a coisa não anda.
E o Senhor começou colocando ordem. A primeira coisa que ele fez foi separar a luz das trevas. Porque eu vejo gente querendo viver uma grande vida, mas ainda misturada. Luz com trevas não dá certo. Toma esta decisão em 2026. Que você não vai mais. Chega de mistura. A Bíblia fala que nós somos luz. E a luz não dá com as trevas. E basta um fiozinho de luz para dissipar trevas. Então o Senhor começou separando. Tem que ter uma separação. E ele foi colocando ordem. Você lê em Gênesis 1, se não me falha a memória, no 11, o Senhor fala, produza a terra. Então ele já tinha lançado a semente ali, já. Agora, ele estava organizando tudo para que tudo pudesse produzir e fluir. E Deus já colocou todas as sementes, tudo que você precisa, como está escrito, tudo que diz respeito à vida, Ele já nos deu. Tudo que nós precisamos para viver uma grande vida já foi nos dado. Então, o que nós temos que fazer? Agora, é olhar o que está em desordem e colocar ordem para que essas sementes comecem a produzir e dar os seus frutos. Porque está tudo dentro de nós. O Senhor não tem que colocar mais nada, Ele já colocou tudo dentro de nós. Sabe, são tesouros escondidos. Mas é preciso ordem. É preciso ordem. E algumas pessoas, elas, ao invés de estarem governando, dominando, elas continuam sendo governadas por qualquer coisa. Por um pote de sorvete, uma pizza. Eu vejo gente dizendo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer a obra, e eu quero fazer não sei o que para Deus. Só que elas não estão se preparando, elas não cuidam da saúde. E o que é pior, algumas dizem assim, eu não tenho tempo. Olha como muitos perderam, saíram deste lugar. Se esqueceram do que Jesus falou, que Ele nos deu poder e autoridade para governar. Poder e autoridade para governar. E agora, não conseguimos cuidar de nós mesmos e nos preparar para sermos tudo que Deus nos chamou para ser. Não, você não pode aceitar isso. Coloca um ponto final. Governa, dê uma ordem, cuida de você, cuida da sua saúde, cuida da sua cabeça, se enchendo de Deus, ouvindo a palavra, lendo, estando no programa de leitura da Bíblia, fazendo o seu painel dos sonhos, mergulhando fundo do Senhor, em nome de Jesus. Se prepara, governa. Não seja governado pelo que está aí, por coisas tolas, vãs. Quantas pessoas que têm sido completamente dominadas por mídias sociais, sabe? Elas não estão nas garras de Satanás, estão nas garras do TikTok. Elas ficam tão, assim, concentradas. Você já imaginou se ficássemos tão, assim, concentrados com Deus como muitos ficam diante de uma rede social? Por favor. Ei, você é muito mais que isso. Você é mais forte do que pensa.
O que Deus colocou dentro de você é grande demais para você perder a sua vida com coisas inúteis. Em nome de Jesus, levanta. O que aconteceu com Adão e Eva é que eles se apaixonaram tanto pela criação que se afastaram do Criador. Eles se encantaram com a criação e trocaram uma vida com Deus. O Adão andava com Deus. Na viração do dia, a cada novo dia, ele estava lá com Deus, andando com Deus. E ele não tinha medo e ele tinha segurança. Mas quando ele foi ouvir a Eva, e ele se encantou junto com ela, com a criação, foi quando eles passaram a ter medo, a se esconder, a tentar resolver os problemas deles se escondendo atrás de folhinhas de figueira, até para serem cobertos. Deus é que foi capaz de cobri-los. Ei, por favor, quantas vezes, né? Quem nunca disse, quando eu chegar no céu eu vou atrás da Eva. E quer saber? Talvez seja a Eva que esteja esperando por todos nós, para poder nos confrontar e dizer, ei, eu cometi um erro. Mas e você, que leu sobre o meu erro, sabia do meu erro e passou a repeti-lo todos os dias da sua vida? É fácil apontar o dedo para Eva, mas tem gente que está tão encantada com a criação como estava Eva. Tão encantada com a árvore do bem e do mal, com fruto, como estava Eva. Mesmo depois de ter lido que isso não funcionou. Eles tinham que ter permanecido famintos por Deus. E tudo desabou quando eles perderam a fome por Deus e passaram a ter fome pela criação ao invés de ter fome pelo Criador. E a mulher que foi gerada para gerar um povo poderoso, gerou um assassino. Ei, em nome de Jesus, levante-se, levante-se, com a decisão de que você vai construir uma grande vida, vai viver o melhor ano da sua vida em 2026. E domingo, nós largamos com os meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com som alegre. Levante-se e tome essa decisão, mas toma no seu coração de que você vai se jogar nesse propósito. Você vai buscar a Deus como nunca buscou. Você vai se aproximar do Senhor, vai se encantar, se apaixonar pelo Criador, vai andar com o Criador, vai se voltar para o Criador. Porque toda vez que eu encontro uma pessoa perdida, com medo, com a vida bagunçada, eu sei que ela está longe do Criador e está perto demais da criação, das criaturas. Levanta com essa decisão que este é o ano da sua vida e você não vai perder tempo. Você vai se jogar, mas se jogar como nunca. Vai buscar a Deus e vai viver as mais fortes e poderosas experiências com Deus. O tempo é agora. Levante-se, levante-se com fé e se aproxime de Deus como nunca. Levante-se e vamos colocar, se aproxima de Deus e vamos colocar ordem, para que a terra produza, para que você dê frutos poderosos, para que você possa viver as maiores e mais
extraordinárias experiências com Deus. Deus está te chamando para um nível mais alto. Chega de mistura. Chega. A voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Chega. Chega de buscar vida onde só tem mortos. Chega de buscar solução e resposta onde você ainda não encontrou e não vai encontrar, porque a resposta sempre está em Deus. Tudo começa com Deus. Sem Deus não tem ordem, sem Deus não tem equilíbrio, sem Deus não há paz. Deus é a resposta. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida. Visita lares e famílias poderosamente. Vai tocando, Senhor. Fala aos corações. Dá revelações profundas. Fala o que homem nenhum pode falar. Dá consciência, dá discernimento. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Mas não porque não teve acesso, mas porque desprezou. Senhor, eu oro para que nenhum venha desprezar o seu chamado, a sua palavra. Porque a cura está na palavra. A resposta nós encontramos para todas as demandas na sua palavra. O caminho é se voltar para o Senhor. Abençoa o teu povo em todo lugar, lares, famílias. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância, o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista sobre cada semeador. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha movido pessoas para o Senhor. O Senhor está chamando para mais perto. Eu oro para que ela se volte para o Senhor, se curve diante do Senhor e receba a vida que tanto procura e busca. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, Senhor. Obrigada, amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje, esse trabalho maravilhoso que é o cultivo familiar, uma reunião para a família. Levante-se, esteja entre nós, venha buscar o Senhor com toda a força, clame aos céus, porque Deus tem um grande ano para você. Olha essa promessa, o Senhor nos fez promessas grandiosas, se aproxime dele. Domingo, largamos com esse propósito, Santa Ceia do Senhor, e será uma glória. Prepara o seu coração e se joga no Senhor como nunca. Se Ele não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Um bom dia. Amém. Dia 25 de janeiro, às 9 horas. Início do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Nós daremos a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2026 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Faça com todas as suas forças e você nunca mais será o mesmo. Meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Feliz 2026!